Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar Proseando com Marcos Terra. E hoje nós temos um tema fantástico: vaporização do útero, ginecologia natural e autocuidado com Cleudis. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá um like, publica, divulgue, porque o Proseando com Marcos Terra valoriza, na primeira instância, o capital humano. E vamos que vamos! Olá, Cleudis, tudo bom? Tudo Gratidão pela sua presença aqui no programa, para falar um pouquinho de um tema tão importante, não é isso? Isso. E como é que, para falar desse processo de vaporização do útero, quem é Cleudis? Então, No meio de tantas coisas no boas que meio eu de sei que tantas tem. coisas, né? A minha jornada ela é muito multifacetada. Mas há 10 anos atrás eu descobri as terapias integrativas vivenciando, né? Sim, Então foi uma parada para me cuidar e aí eu comecei a vivenciar várias terapias integrativas. E a esse autocuidado, cuidar de si mesmo, né? É porque assim, na verdade, o autocuidado hoje é uma narrativa que é social, é política, mas ela também é individual. Sim. E aí, nesse processo de autocuidado, de olhar para mim, para minha saúde, para minha qualidade de vida, eu acabei chegando na ginecologia natural. Então, foi vivenciando as práticas de ginecologia natural que eu vivi a vaporização do útero. Como teve muito efeito positivo para mim, eu resolvi fazer a Sim. formação. Então, é tudo interligado, na E você é verdade, assistente né? social também, não é isso? É, a minha graduação, a minha Graduação. formação é em assistente social. Eu passei muitos anos trabalhando com políticas públicas, né, voltado principalmente para as mulheres, para a juventude. E de uns tempos para cá, eu decidi trabalhar mais com projetos alternativos. Então, Certo. ser terapeuta integrativa é parte dessa minha jornada do cuidado, né? Porque eu considero que as coisas todas que eu faço têm uma relação com o cuidado individual e coletivo. E você percebe assim que quando você começou a trabalhar com a vaporização do útero no papel de assistente social, isso complementou, isso ampliou a tua prestação de serviço? Porque como é bom se sentir útil na sociedade, não é isso? É. Então, essa prática de oferecer a vaporização do útero em atendimento individual e em vivências coletivas é fruto de entender que as mulheres, elas se desconectaram, inclusive eu, com cuidado mais interior, o alto poder do útero, da parte, digamos assim, da fertilização e reprodução. E que não tem a ver só com sexualidade, Sim, tem sim, a ver sim. com todo um cuidado e poder pessoal. E essa questão histórica da vaporização veio de onde? Das tradições Então, xamânicas? Eu também, fiquei curioso. também, mas é mais antiga, é africana. É de origem nigeriana. Então, assim, as práticas que eu realizo, todas têm uma relação com esse mundo que a gente está descolonizando, né? Uma Sim, prática sim. decolonial. Então, a vaporização do útero foi isso. Foi quando eu entendi que as nossas ancestrais, quando a medicina ainda não era tão desconectada com os ciclos da natureza, elas faziam isso com ervas, com o uso dos elementais. Água, fogo, as terras, os ares, as ervas. Então, aí, esse ritual de vaporização do útero envolve tudo isso. Então, falando em si do que é, né? Sim, Acho que a gente precisa falar o que é vaporização do útero. Então, o uso das ervas, de acordo com o diagnóstico que é feito de como a mulher está se sentindo na sua parte uterina e vaginal. E aí, essas ervas são usadas numa vaporização por meio de instrumentos, né? É preciso ter os instrumentos adequados, porque aí ela senta e recebe essa vaporização. Então, tem um banco apropriado, tem uma panela com as ervas apropriadas, e a escolha das ervas é numa relação entre terapeuta e a pessoa que precisa da vaporização, que procura a vaporização. E qual é o tempo que uma mulher precisa fazer? Quanto dura a vaporização? Uma curiosidade. A duração da vaporização individual é meia hora. Ok. Né? E aí tem todo um procedimento que eu posso lhe contar como é, porque aí quem tiver em casa pode até de repente pesquisar e fazer. Mas a vivência de vaporização do útero, ela dura 4 horas. Sim, então sim. tem um processo de diálogo sobre
quem é você, a sua história uterina e Sim, não é só vaginal. colocar Não é só vaporização, colocar, é muito. não. Não, Então, não. qual é a sua história de vida? Que experiências você teve no campo emocional, sexual, reprodutivo? E aí, depois desse diagnóstico, há uma relação intuitiva com as ervas que essa mulher está precisando, ela escolhe, e aí a gente vai para a Olha, tem vaporização em todo um si. processo. A Todo um processo. vaporização é a ponta, né? É, Não é, é, é é? o resultado, É o é o resultado. resultado de uma Sim, de vivência uma e vivência. que depois vai ter, digamos assim, as curas, vai ter a reverberação da vaporização. E depois de 30 minutos, num caso individual, que você faz o atendimento individual, Isso. como é que fica a sensação da pessoa quando passa por da mulher quando passa pela experiência? Ó, Eu só fazendo uma observação, porque eu já fiz a Temascal. sim. Então, assim, quando termina uma sessão de Temascal, que eu imagino que seja mais ou menos muito parecido, você sai com, sabe, a fisionomia muda tudo. Quero te dizer assim, primeiro da minha experiência. Sim. Há 7 anos atrás, quando eu vivi a vaporização, né, porque eu decidi estudar e reproduzir essa ferramenta depois que eu vivenciei. Eu sou mãe de 2 filhos, e eu fiz 50 anos agora, né? Tá jovem, não. Meus filhos Tá têm, igual a Dona Coruja, meus, jovem, jovem, jovem. os meus filhos, meus rapazes, eles têm 25 e 23 anos. Então, quando eu era jovem, que eu estive, eu passei por gravidez difíceis, eu passei por 2 partos cesarianos, porque eu não consegui ter parto natural, e passei também por traumas pós-parto, né? Então, quando eu decidi fazer a vaporização, foi para curar esta memória uterina e dos Hum. partos. Então, por isso tem uma relação muito direta com a vida das mulheres e a Sim, saúde a mental e saúde. física das mulheres. A gente. E eu saí completamente acolhida em mim mesma de tudo que eu passei. Uhum. E passei a ter uma relação mais saudável com o meu ciclo menstrual, uma relação mais harmonizada com a minha vida sexual. Então, tem um impacto. Mas logo depois, as mulheres elas passam por momentos difíceis. Algumas ficam muito recolhidas, porque a vaporização ela mexe com todo o sistema Oh, energético. Ela porque eu imaginei. ela é físico e sutil. O efeito que a gente passa na vaporização, é físico e sutil. Então, algumas mulheres se recolhem, ficam meio gripadinhas, e aí querem dormir, algumas têm pesadelos, e outras entram numa euforia. Então, varia de De acordo com cada. a alma da Sim, a alma da pessoa. pessoa, A né? A necessidade de se necessidade manifestar. da pessoa. Sim. E aí, assim, das mulheres que eu cuidei e das várias vivências que eu já passei, né? Eu digo que umas tratam, por exemplo, de abortos. Elas querem curar as memórias dos abortos, Uhum. provocados ou não, né? Espontâneos. Às vezes, mulheres que querem engravidar e não conseguem dialogar com a coragem da maternidade, então elas querem trabalhar isso. Tem a questão dos abusos sexuais, que fica também Memória muito a forte, memória, né? né? Então, assim, é um trabalho muito libertador. É a mulher se abrir para o alto poder a partir desse ventre. Né? Então, para mim é apaixonante trabalhar com ginecologia natural, porque a ginecologia natural é ampla. A vaporização é só uma Uma modalidade dentro modalidade da desse universo. ginecologia. E assim, eu tenho uma percepção, talvez eu esteja equivocado e me corrija, mas nós viemos de uma cultura muito fechada, muito limitante, de olhar para dentro de si, né? De tocar nos próprios órgãos genitais, de ter uma ligação mais íntima. É o pudor, é isso, é o falso moralismo. E a vaporização, ela vem como quebrando esses paradigmas, né? Total, é isso mesmo. Né? E assim, a ginecologia natural, ela é conectada com as mulheres mais velhas, as Ah, é? parteiras, as benzedeiras, é elas que Hum, atuam mais nessa sim, área. sim. Nós, essas mulheres dessa nova geração, que Geração, são, na verdade, ginecologistas, assistentes sociais, terapeutas que estão se apropriando dessa modalidade, precisa estudar, se sim. aprofundar, né? Ter referência nessas mais velhas. E aí, assim, é como se a gente tivesse saído daquele lugar antigo, de satanização do nosso poder. Porque é isso, né? Tudo que diz respeito à mulher, à menstruação, à vagina, É, ao ciclo reprodutivo, ai, não pode não mexer, é pode. proibido. E aí a gente precisa começar a tratar disso naturalmente, sabe? Ter vida sexual e reprodutiva é que nem respirar, Sim, sim. sabe? E aí São os tabus que se criam, né? exatamente. E é para nos podar, nos oprimir. Então, para mim é um novo ciclo É, que as mulheres
mulheres estão se apropriando novamente. Uma vez eu passando por um centro espírita e eu vi uma movimentação do pessoal daquela congregação de uma palestra entre as mulheres de ensinar a se masturbar, porque a masturbação no feminino é muito, né, cheio de... Quer dizer, não, você tem um órgão, você tem necessidade, porque no masculino é livre, vamos dizer assim, né? Quando fala no feminino, polda. Isso. É? E a vaporização, muitas mulheres têm resistência. Hoje, como é que está esse processo? Não. Elas têm desconhecimento, mas quando elas conhecem o que elas se dispõem a experimentar. Mas também é um processo assim de dizer assim, a medicina atual e a química e os remédios, elas se apropriaram da vida das mulheres. Todo mundo, né? Digamos assim, a empresa farmacêutica, ela tem um domínio onde todo mundo quer ir na farmácia comprar um comprimido e uma pomada e acha que resolve. O problema. E não resolve. É tudo profundo, é tudo na memória, é tudo dentro do corpo e das células, e é para além de uma química, um comprimido, uma pomada que vai lá. Aí, na experiência que eu tenho, é que as mulheres que trabalham o cuidado ginecológico com as ervas e de forma mais integrativa, obtêm mais resultados. Por exemplo, meninas jovens, hoje a juventude, elas praticam a sexualidade com muito mais facilidade do que na minha época. Né? A liberação sexual trouxe, digamos assim, esse estímulo. Então, para mim, o público que eu atendo não tem dificuldade de trabalhar a estimulação sexual. Não tem. As meninas, parte da vida delas hoje é conhecer o corpo delas e vivenciar o estímulo sexual. Mas também as mais as mais maduras como eu, já as lobas. As lobas já também. Não, para nós é uma outra etapa. A gente não tem tanta necessidade assim. É uma coisa mais consciente, muito mais etérea do que só o prazer e a estimulação. Então, para mim está mudando tudo isso. O novo mundo traz uma libertação sobre isso. Sim. É claro que existe bolhas fechadinhas, né? Bolhas conservadoras, retrógradas, mas a grande maioria, a nova geração, está se abrindo. Sim. E aí, assim, candidíase. Candidíase é uma questão que as mulheres encaram hoje, né? E tem a ver não só com a relação sexual e a vagina e o contato com o ato sexual. Tem a ver também com memória e como eu me relaciono com o meu corpo e com os ciclos de estresse. E a vaporização, ela atua muito sobre isso. Né? A gente usando as ervas certas, cura e previne candidíase. Há quanto tempo você está trabalhando nessa área? 7 anos. 7 anos, perfeito. Eu comecei na verdade, comecei numa parceria, né, com a Ju Floriano, que é uma menina que ela mora em Cavalcante, e ela é... Goiás, não é isso? Ela mora em Alto Paraíso. Isso, e ela trabalhou com a Dona Flor durante muitos anos. Aí uma mestra que faleceu recentemente, uma grande parteira. E aí a gente se conheceu numa vivência, eu conheci o trabalho de Dona Flor, e aí ela veio fazer doutorado em Brasília, e nós começamos a realizar vivências de ginecologia natural. E aí foi nesse processo que eu estudei a vaporização do útero e comecei a realizar. A gente, durante muitos anos, realizou uma vivência chamada Meu Corpo, Minhas Ervas, que era uma imersão de 3 dias só sobre ginecologia natural. Vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, libera para nós as fotos aí da Cleudes, né? Desse trabalho tão bonito que ela faz de vaporização do útero. Memórias, né? De todo um trabalho que você realiza. E quantas mulheres você já ajudou? Essa busca de se integrar, de se autoconhecer, se sentir. E Marcos, assim, a minha jornada do trabalho com as mulheres é anterior à ginecologia natural e o autocuidado, né? Eu era uma ativista muito, digamos, atuante no feminismo. No feminismo. Exato. E por isso que eu me especializei, né, em políticas públicas para as mulheres. Mas aí, depois de muito tempo, eu comecei a querer esse lugar mais calmo e de trabalhar o integrativo, não só a ação política. Então, esse legado que eu tenho da atuação, do ativismo feminista, veio para esse meu trabalho de saúde integrativa, que coisa boa, sabe? Né? Maravilha. Bom, bora pedir a Dona Coruja para liberar o comercial que custeia o nosso programa. Dona Coruja, libera aí o comercial do programa. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo.
venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Obrigado mais uma vez, Eliane Colato, que é uma grande voluntária, né? Essa atriz que nos auxilia. Como também nós estamos aí no mercado levando a palestra, né, sobre como descascar cebola e trabalhar os 5 As da terapia junguiana. Tudo é forma de captação de recursos. A gente leva para os lugares, para as comunidades e traz recursos para manter o programa funcionando. Bom, chegou o momento das perguntas. Primeira pergunta aqui é da Gal Franco. Quais os espaços da sociedade têm mais abertura para falar de vaporização do útero? Tem alguma limitação ou qualquer lugar que você chega com proposta, o pessoal, a mulherada aceita? Porque a Gal, ela trabalha com o Sagrado Feminino de Atlântida. Então, essa pergunta que acho que ela pensou, será que existem alguns lugares que são mais fáceis, né? Ou qualquer lugar que chega com a proposta, a mulherada aceita? Do que eu tenho experimentado, né? As mulheres conectadas com o sagrado feminino, as mulheres conectadas com o saber das ervas e do benzimento, esse nicho aceita com facilidade e experimenta esse processo curativo. Mulheres que estão muito ligadas a essa versão do cuidado estético ou muito conectada com o mercado de cosméticos, elas não conseguem se conectar. Então, é preciso estar conectado com a natureza mesmo. É incrível, você está falando uma coisa tão séria e tão profunda, porque as pessoas buscam o externo, mas não quer olhar para dentro, né? Exatamente, essa é a questão. Nossa. Quem já teve a primeira experiência de buscadora, de buscador, de olhar para dentro, de querer curar realmente o que existe para dentro, elas São mais acessam fáceis, isso com facilidade. E quais são as ervas mais utilizadas na vaporização? Muito boa essa pergunta. Eu fiquei curioso, né? Porque eu não tenho vagina, mas eu fiquei curioso. Olha só. Ainda, né? Quem sabe na próxima. Posso lhe dizer assim, que isso é para desmistificar isso. Para desmistificar, eu vou falar isso que eu estou falando agora. A vaporização do útero e os cuidados da ginecologia natural precisam hoje abrir espaço para as pessoas trans. Certo? Eu tenho um filho muito trans. Interessante, O meu muito filho mais interessante. jovem é um rapaz trans. Então, o meu filho precisa, e se quiser, pode fazer a vaporização do útero. Sim. Você entende? Então, Porque é o assim, psíquico, né? É o psíquico da pessoa. E tem a questão biológica, Sim, a estrutura, a estrutura uterina vaginal do meu filho é feminino. Sim. E eu conheço inúmeros homens que viraram pessoas trans feminino, retiraram os órgãos e sentem que querem fazer um trabalho de se sentir com um útero etéreo. Gente, então isso é muito profundo. Nós estamos vivendo um mundo de grandes transições. Onde gênero masculino e feminino não é mais o padrão. E a gente precisa abrir nossa mente para essa nova sociedade, para essa nova humanidade, né? Os filhos chegarão, os netos, os bisnetos, e as pessoas estão mudando, não. Elas estão perdendo a caixinha. Exato. E assim, voltando às ervas, né? As ervas. Cada erva, ela tem um valor, uma química, uma essência. E aí as ervas da ginecologia natural, elas são muito reconhecidas, né? A artemísia, a amora, a arruda, flor do algodão, a própria canela, o manjericão. A artemísia é considerada a erva da mulher. Então, ela é usada em quase todas as vaporizações, porque ela organiza o fluxo menstrual, ela é antibactericida. Então, a artemísia é a erva da mulher. As mulheres que estão com sintomas de menopausa... Eu ia perguntar isso, sobre a menopausa. Não é o meu caso, né? O meu caso. A artemísia, ela dá uma harmonizada no sistema
hormonal, e aí a gente complementa, né, com tinturas de amora, e aí a gente pode passar pela menopausa com mais Com tranquilidade, tranquilidade e com, tudo. com menos estresse dos sintomas, né? Eu fico imaginando, Cleudes, assim, não vou nem falar a palavra ignorância, porque tem todo um contexto cultural por trás que a gente é condicionado. Se busca medicação nas farmácias e tudo, de coisas que vêm da própria natureza e desconhecem, né? E muitas desses remédios têm uns efeitos colaterais Terríveis. violentos, e a gente deixa de fazer o uso natural por meio da vaporização ou outros meios, e fica preso à indústria farmacêutica, que mais nos deixa doente, que não está preocupado com a cura de forma sistêmica, e quando tem essa medicina tradicional, né, que veio da Nigéria, eu não sabia, né, sobre a vaporização, achei muito interessante. E como é que o seu trabalho de impacto, né, de conscientizar as pessoas em relação a isso? É muito interessante. Eu penso que isso também é um ativismo. Sim, Trabalhar com sim, ginecologia sim, natural sim. e afirmar a vaporização do útero é um ativismo também de Uhum. resgatar o sagrado feminino e a Feminino. importância da medicina ancestral, né? Porque, na verdade, é isso. A grande farmacêutica se apropria das essências, da química que era natural. E Que eu era... digo que a gente passou de um ponto, sabe? Porque podia trabalhar junto. Sim. A ciência a Auxiliando. ciência e E a a tradição, tecnologia e a tecnologia, tradição tradição. poderiam caminhar lado a lado, entender que nada é só uma coisa, Sim, nem nada é só a não, outra. Mas passamos do ponto, porque tudo vira mercadoria, mercado. e aí é um ativismo transformar essa ferramenta nesse resgate, nesse processo de descolonizar a mente, descolonizar o corpo e estar mais integrado, né? Tá certo. Amanda Rios, ela faz uma pergunta de Brasília. Obrigado, Amanda Rios. Ela pergunta se a tradição da vaporização do útero, a partir de quando, ou já está dentro do sistema das políticas públicas? Não está. Não está. Não E é uma está. pena. É uma pena, mas a gente Mas tem. existe um caminho para isso? Está A gente tem, vou dizer como está nesse momento, né? Uhum. A gente avançou muito, né? Nessa última lei entrou várias ferramentas, né? Reiki, Tai Chi, Yoga, entraram várias ferramentas. A próprio uso das ervas, né? A fitoenergética entrou também. Uhum. Mas essa prática, ela não é usada e não é, digamos assim, legalizada, mas as mulheres, as médicas ginecologistas que têm uma conexão com isso, elas indicam. Elas orientam Olha a aí. fazer. Existem inúmeros livros e vídeos na internet sérios sobre isso, né? Então eu acho que é um caminho. À medida que a gente vai conseguindo harmonizar isso que eu lhe falei, que a gente passou do ponto, o desencontro, né, entre o tradicional, o ancestral e o que é químico novo e do mercado, e dessa ciência que diz que tudo é científico, e na verdade, para mim, o uso das ervas ancestrais é científico, é o saber conectado com a natureza, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente vai conversando e mil coisas surgem na minha cabeça. Por exemplo, se tem a vaporização do útero, que tem toda uma explicação científica de por que funciona. Antes mesmo, a própria tradição já dizia isso, agora a ciência já justifica, já fala, já menciona e tudo, e tem estudo. Por que também não pode se pensar, agora eu estou viajando aqui na maionese, por que não pode se pensar também que tudo é energia, né, as ervas com suas essências, a questão também da vaporização do pênis, estou viajando. Uhum. Tem caminho, já existe assim, porque tudo é vapor, tudo é energia. Então, porque nós temos um preconceito muito grande. Uhum. Por que não vaporizar o ânus, por exemplo? Sim. Não é um órgão excretor? Não é um órgão que precisa de carinho, de afeto? A gente fala tudo, eu cuido da minha orelha, eu cuido do meu cabelo, mas não cuido do ânus. Mas existe, Não, mas existe. é algo marginalizado. Mas existem essas ferramentas. Pois é, uai. Existem as ferramentas de limpeza e cuidado com o ânus e o intestino. Inclusive, tem várias mulheres que fazem os chás e vão até a casa das pessoas e oferecem Sim, essa sim. ferramenta. Olha aí, tá Então, bem. existe. Agora, sobre os cuidados com a genitália masculina, eu imagino que os homens precisam se organizar para dialogar uma nova masculinidade e se abrir para isso. Sim, sim. Porque é claro que é possível, mas é preciso que os Há uma homens tomada de consciência, queiram sim, uma tomada sim, de consciência. Porque tem o machismo como, né? Exatamente. E Salva exceções. E você entende que tudo começa na mente, né? Aí vai plasmando na energia e se transforma. Não se Por fala. que não existe ainda? Pois é. Porque os homens ainda não estão abertos para viver isso. Sim. Né? Então, para mim, é um tempo.
a nova masculinidade, os homens. Do jeito que você está dialogando isso Sim, naturalmente, de uma forma as natural. novas gerações de homens precisam olhar para isso, né? Porque da experiência que eu tenho é que os homens têm dificuldade de lidar com tudo ligado ao Sim. seu pênis e à sua Sim, masculinidade. sim, Então, exatamente. quando eles se abrirem, esses processos se abrirão também. Uhum. Né? Eu penso assim, que se abrirão. E já tem grupos, né? Sim. Dialogando novas masculinidades Hoje e tem cuidados. os grupos de rodas de conversa entre os homens, falar das suas Isso, intimidades. Porque como é que o homem isso. falava da intimidade, né? Para outro homem, falar, olha, eu tô com. Sabe, o preconceito, o machismo e tudo. Maria da Penha, última pergunta de Brasília. Obrigado, Maria da Penha. Ela quer saber os casos que você já atendeu de mulheres de vaporização do útero, que, assim, tratamento assim, que não conseguiu recurso em outra área, mas na vaporização de complicações sérias que conseguiu tratamento por meio da vaporização do útero. Pode citar alguns casos para nós? Posso citar alguns casos, mas eu acho que um dos casos Mais impactante. mais impactante, né? Eu vou contar uma história. Fica à vontade. Uma mulher um pouco mais jovem que eu já estava passando do período da, digamos assim, da fertilidade, né? O relógio biológico. Sim. E ela queria muito ser mãe. E aí tinha já o ciclo menstrual parado. E quando a menstruação para de vir, a ovulação é porque ela está finalizando, né? Sim. E aí ela já tinha feito vários tratamentos, e a gente dialogando, nós entendemos que aquilo era mais psicológico do que biológico. Que biológico. E que ainda havia possibilidade. E aí a gente fez um tratamento com a vaporização, e ela voltou a menstruar, voltou a ovular, e agora ela está muito mais segura para poder engravidar. Sim. E deixou em stand-by a fertilização in vitro. Então, isso para mim são casos impactantes, que quando a gente faz uma sessão de vaporização, a pessoa volta a menstruar, volta a ovular, volta a confiar que ela é capaz de ter uma vida fértil, saudável. O outro caso é uma jovem, e aí bem mais jovem, né? Bem mais jovem, de 20 e poucos anos, que tem candidíase crônica desde adolescente. E fez vários tratamentos. Estava cansada de usar todo tipo de medicamento. Pomada, injeção, né? Comprimido. E aí ela foi para uma vivência coletiva, e ao final da vivência, todas passam pela vaporização, né? E depois ela continuou o tratamento, e aí ela teve assim uma recuperação tremenda sobre isso. Agora, dizer que isso é cuidado, né? Ela teve que fazer um trabalho de autoconhecimento. Sim. Por que era recorrente? O que na sexualidade dela não estava funcionando como ela desejava, ou não estava tendo os cuidados necessários para voltar à candidíase? Para quem não conhece, candidíase é muito ruim. Causa uma coceira no canal vaginal tremenda. Forte, né? Fortíssima, uma irritação, e mexe com o emocional todo, né? E isso frequentemente vai trazendo para a pessoa uma vida desesperadora. Sim. Aí você imagina, a pessoa tá jovem, no auge da vida sexual, e vive com candidíase. É complicado, muito complicado. E aí foi nesse tratamento de vaporização que foi amenizando, a ponto dela não precisar usar mais medicamento químico. Olha que coisa boa. Mas que precisa manter o cuidado dela com ela própria, e a vaporização contínua. Quando uma mulher começa a vaporizar o útero, o tratamento ele é interno, do emocional, é sutil, mas é também de todas as vias, né? Então é uma prevenção, você vaporizar uma vez por mês, sabe? Se eu ia te perguntar qual... Vaporiza uma vez por mês. Eu sempre digo assim, nas minhas vivências, eu encomendo banquinhos. E eu digo, gente, compra um banquinho, eu sorteio o banquinho, leva para casa, sabe? Faz uma lista das ervas principais. Do jeito que de vez em quando tu hidrata o cabelo, senta neste banco e vaporiza. Né? Perfeito. Isso, sabe? Autocuidado é isso, é eu tomar o poder das ferramentas que existem para mim. Perfeito. Né? Não ficar dependendo sempre de alguém. Vamos lá para a pergunta, o olho do furacão. Dona Coruja tá terrível hoje na gravação do programa, né? Então, a Dona Coruja me fez uma pergunta para repassar para você, claro, porque está dois casos interessantes. Eu tenho uma amiga que ela literalmente parteira, como fala no Nordeste, mas ela é enfermeira e Marcos. Toda vez que eu auxilio no parto de uma mulher, eu me emociono, aquilo mexe com o meu psiquismo, porque é uma vida que está chegando ao mundo.
E eu fiquei tentando imaginar que a mulher também, na gravidez, o bebê mexe com o psiquismo da mulher. Aí a pergunta que faz, né, o olho do furacão para Cleudes. Cleudes, quando você fez a primeira vaporização, que é toda a essência das ervas entrou no seu útero, mexe com o psiquismo da mulher, assim, é fundo, porque assim, nós homens temos dificuldade, porque não temos vagina ainda, né? Quem sabe nas próximas. Mas assim, eu fico imaginando, como é que isso acontece no processo? O vapor, né, uma prática ancestral, né, quando se faz o ritual, né, o processo terapêutico, isso mexe, existe o antes e o depois, a O Cleudes antes e o enquanto depois. profissional, que primeiro se usou em você mesmo no processo. Como me fala um pouquinho sobre isso? Da sua intimidade Eita, com a vaporização do útero. tá perguntando uma coisa tão íntima, Eu sei, porque você mudou até a sua visão, me leva o para seu um olhar lugar, ficou cheio de águas. me leva para um lugar assim muito sensível, né? Sim. Então, quando eu fui fazer a vaporização, né, eu fui com uma intenção. Eu tô com 50 anos, né? Então eu tava com 43 para 44. E eu fui com a intenção de fazer uma limpeza do meu campo sexual. Eu sentia o meu chakra, os meus chakras básicos, densos. E eu tinha saído de um relacionamento, né? E eu queria fazer uma limpeza. Foi um relacionamento abusivo? Bom, foi um Sim. relacionamento abusivo, porque a gente tem vários tipos de abuso na relação. Sim, Então, claro. eu tinha saído de um relacionamento, de um namoro, e aí eu fui com uma intenção de da vaporização limpar todo o meu campo dos chakras básicos. Uhum. Mas quando eu estava dentro do ritual, né, participando do ritual, porque a gente venda os olhos, né? A mulher fica com os olhos vendados. Ah, é? Não te falei do ritual em si. Não. Então a gente senta no banquinho, tem toda uma preparação do campo, e aí a terapeuta que está aplicando vai fazer vários comandos enquanto o vapor vai subindo. E aí nesse processo, quando eu estava lá, nada sobre sexualidade e sobre relacionamento apareceu. Só aparecia as dores dos partos. Limpar e curar as dores do parto. Então eu revi a minha primeira gravidez e o meu primeiro parto, a minha segunda gravidez e meu segundo parto. E foi assim um alívio, eu saí de lá completamente aliviada. Então, assim, é muito mesmo conectado com os guias que estão ajudando. Sim. Eu lhe digo, como mulher espiritualista, que no momento de ritualística, eu tenho certeza que as nossas ancestrais, das linhagens femininas, estão lá ajudando a gente, com guiando. certeza. Então eu fui com uma intenção, a terapeuta começou o trabalho completamente livre, mas a minha memória, o meu trauma foi para um lugar que precisa ser curado. Sim. Precisava ser curado. E eu acho que acontece isso em muitas sessões. Sim, com certeza. Muitas sessões que eu realizo. Eu já terminei uma sessão onde, durante o trabalho, os comandos, me veio uma vontade de cantar uma música que eu ouvia quando eu era criança. Olha, ativou a memória. Aí eu cantei essa música durante o ritual para aquela moça que estava na minha frente. Uhum. E ela começou a chorar, e no final ela disse: Cleudes, minha mãe cantava essa música para eu dormir. E quando você começou a cantar, eu me lembrei o quanto eu preciso honrar minha mãe se eu quero ser mãe. E então tem isso, sabe? De um campo energético né? que se conecta. A gente com a mulher que a gente está cuidando, as ervas e todo o campo, memória dela e nós. Você está falando da energia sagrada feminina, eu estou aqui com o sagrado masculino, quando eu fiz a temascal lá em Cavalcante, que entrava as madrecitas, né? E o xamã falava, vamos saudar as madrecitas, que são as pedras, né? E aquele vapor subia, eu falei, meu Deus, não vou dar conta não, eu vou morrer aqui. Aquele negócio entra dentro da gente, aquele vapor entra, porque assim, eu tô tentando pegar o teu gancho de dentro da vaporização do útero. Da experiência que você também viveu. Você está falando, eu tô viajando, ativando a minha memória. Como eu tô precisando fazer de novo esse ritual, né, da temascal. Você sai totalmente renovado. Cleudes, olha só. Se pudesse, ficaríamos o dia inteiro falando sobre isso, né? Tanta coisa para aprender, né? Olha aqui uma lembrancinha com muito carinho do programa, apresentando com o Marcos Terra. Olha, eu uso, viu? Eu tenho coleção dessas canecas. Do jeito que eu tenho coleção de tarô, eu tenho coleção de caneca para de onde eu vou. Tem algumas guloseimas aí dentro, obrigada. tem um recadinho do coração.
Eu A gente agradeço, agradece assim, a sua gente. presença. Quantas pessoas saíram daqui interessadas? Até a Dona Coruja, que está com 80 anos, a última pergunta, ela pergunta aqui qual a vaporização para essa mulherada de 80 para 90 vai atuar em que área? Né? Porque a Dona Coruja é danada, ela não perde a Eu vou oportunidade. colocar aqui, para todas as idades, né? A Dona Coruja, com 80 anos, se ela quiser trabalhar as memórias dela e cuidar da parte, porque assim, a alma vai, Sim, né? Esse corpo fica, mas memórias vão para a alma. Então, sim. só por Sim, aqui. tá Eu fico certo. dizendo assim que é para todas as idades. Sim. Né? Mulheres que querem trabalhar lubrificação, mulheres que queiram cuidar da fertilidade, mulheres que querem prevenir doenças ginecológicas. Hoje é uma das ferramentas que o Sagrado Feminino pode também se apropriar para fortalecer esse alto poder feminino. Perfeito, maravilha. E a mulherada que quer entrar em contato contigo, só entrar em contato, o telefone está Só aqui no entrar em canal, contato, você é. atende personalizado e atende coletivamente, né? Isso, né? Tem meu Instagram, né? Cleutis Também não Pessoa, colocar aí no canal. né? Tem meu telefone Sim, lá também. todas as Todas as informações. informações. E aí eu atendo individualmente, Sim, com sim. horário marcado. Certo. E de 2 em 2 meses realizo vivências coletivas. Né? É isso. Perfeito. Vamos Brindar. né? Gratidão, né? E vamos que vamos. Gratidão pela oportunidade. Beleza. E vamos que vamos.